A Câmara aprovou a urgência dos decretos que permite a realização de plebiscitos sobre a criação de 2 estados no Brasil, Tapajós e Carajás. Segundo as propostas, esses estados nasceriam da divisão do Pará, que possui uma área 5 vezes o tamanho do estado de São Paulo. Palavra Aberta convidou o deputado Zenaldo Coutinho para falar do assunto. Deputado, o senhor é o principal opositor dessa ideia, por quê? Bom, o estado do Pará, em que pese tenha uma área territorial muito grande, está dentro da Amazônia. E a Amazônia tem profundas restrições ambientais. Por exemplo, cada propriedade privada só pode utilizar 20% do seu território. Então, isso já dá um impedimento para a atividade agropecuária muito grande. Além disso, nós temos grandes reservas de floresta, temos áreas de conservação, temos reservas indígenas. Portanto, esse território a ser ocupado pelo homem, pela gente brasileira, passa a ser reduzido. Ademais, nós temos riquezas naturais que são extraordinárias, mas estão divididas no nosso território. Então, nós temos hoje no Pará 7.400.000 habitantes, sendo que para o estado-mãe, que ficaria o estado do Pará após a divisão, restariam apenas 20% do seu território e concentraria lá, nesta região, 5 milhões de habitantes. 2.400.000 ficariam nos 80% do território. Há 2 distinções básicas sobre os 2 projetos. Com referência ao projeto Tapajós, nós temos um risco muito grave do empobrecimento daquela região. Já é uma região cuja participação no produto interno bruto do Pará é mínima. A economia daquela região só produz 10% de tudo que é produzido no estado do Pará. Mas isso não é uma argumentação para divisão, não? Vamos lá que eu vou terminar a minha argumentação. Então, essa região do Tapajós, lá nós só temos 10% da atividade econômica. E esse estado representaria 58% do nosso território. Qual é a grande angústia e a preocupação que eu carrego? Essa região do Tapajós é exatamente onde se concentram as grandes reservas florestais, onde estão as reservas indígenas, onde estão as áreas de conservação natural. Ora, fazer a divisão, não poderão entrar na floresta, não poderão intensificar a atividade agrícola, diferentemente de outros estados, sobretudo na região centro-oeste, e citam sempre o exemplo de Goiás e Tocantins, né? Tocantins não tinha essas restrições ambientais. Então, a minha preocupação inicial com o Tapajós é o empobrecimento da região. Por quê? Um estado com baixa atividade econômica terá que custear educação, saúde, transporte, segurança e mais a máquina pública, com palácios de governo, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunais de Contas. Então, nós teremos uma máquina administrativa cujo benefício para a população não é direto. Então, nós não teremos os investimentos nas áreas essenciais. Essa é a minha angústia com referência a Tapajós. Com referência ao Carajás, diferente. O Carajás, na proposta que estão fazendo, vai buscar a hidrelétrica de Tucuruí, fica já no centro do estado, e vai para baixo para toda a região da nossa província mineral de Carajás. E também dos 20 milhões de cabeças de bovino, que é o segundo item da pauta de exportação do Pará, só essa região tem 12 milhões e meio. Ou seja, nós temos lá uma atividade econômica intensa, nós temos os nossos potenciais naturais fantásticos e que seriam subtraídos do estado do Pará, para esse outro estado. Ademais, esse estado ficará com uma área pequena, com uma população pequena, com riquezas extraordinárias, porém ficará menor do que a empresa Vale. Então, eu não sei se, para o final das contas, essa divisão melhorará a condição de vida do povo daquela região. O certo é que vai empobrecer a região do norte, que perderá todo o seu potencial da mineração, da pecuária e ainda a hidrelétrica de Tucuruí. Os que defendem têm outra argumentação. A falta da presença do Estado nessas regiões. Existiria para o senhor, por exemplo, que é contra uma forma do Estado chegar a essas regiões, ou o senhor discorda totalmente? Veja bem, o Estado, ele é um indutor de desenvolvimento, ele tem que estabelecer estratégias de diminuir as diferenças regionais. Muitas obras já foram executadas ao longo dos anos. Eu cito, por exemplo, obras emblemáticas. Na região do Tapajós,
a Tramoeste, que foi levar a energia para Santarém, e de lá nós conseguimos intensificar muito a qualidade da energia e, portanto, melhorar a economia. Na região do Carajás, nós tivemos a PA 150 asfaltada, a ponte que interliga essa região sul, que é chamada alça viária, foi também algo muito importante, além dos hospitais regionais que levam saúde para essas regiões distantes. Ocorre que nos últimos 3 anos e meio, nós não temos tido nenhuma obra efetiva de estruturação nessas regiões. Aliás, não é nessas regiões. Infelizmente, o governo do estado está devendo obras até na região metropolitana. Nós temos hoje uma ausência do poder público, é verdade. Isso tem recrudescido, agravado as insatisfações, as indignações. Agora, entre a insatisfação por um eventual governo que não atende, que não atinge as necessidades do povo, e fazer a divisão de um estado que já é pobre. Nós só participamos da economia nacional com 1,8%. Se formos divididos por 3, nós teremos 3 insignificâncias. Que importância esses estados terão para o Brasil? E tem um outro ponto que eu gosto de comparar. Se estado pequeno fosse sinônimo de riqueza, o nosso estado do Sergipe seria um estado riquíssimo. O meu querido vizinho estado do Amapá seria um estado riquíssimo. Piauí seria uma maravilha. E não é isso na realidade. Nós sabemos que esses estados enfrentam grandes dificuldades. Minas Gerais seria um estado pobre pelo seu tamanho. Um grande estado. Não se fala, não se cogita em dividir. Aliás, anos atrás tentaram tirar o Triângulo Mineiro. A exemplo do que querem fazer com o Pará, tirando o Carajás. Os mineiros se reuniram de jeito nenhum. Aqui ninguém divide. Se dividir fosse bom, o Brasil não seria a potência que é na América do Sul. Os espanhóis não conseguiram manter unidade territorial nos seus países. É só ver, são uma infinidade de países pequenos na América do Sul, de origem espanhola. Senão o Paraguai seria um espetáculo, porque é dividido. Qual é o PIB de um Paraguai? É menor do que cidades brasileiras. A Argentina, que é a grande potência fora do Brasil, na América do Sul, tem um PIB de 290 bilhões. E as cifras no Brasil começam em trilhão. Portanto, o tamanho do país ou o tamanho do Estado não são por si só sinônimo de êxito ou de insucesso. Na verdade, nós precisamos ter competência, capacidade de administração e potencializar os seus recursos. O Pará precisa e tem que unir as suas forças políticas, acabar com uma injustiça tributária que nós temos no país. Isso sim que deveria estar unindo todas as regiões do Pará. Você não sabe, mas, por exemplo, a mineração, que é o primeiro item da pauta de exportação do Pará, é desonerada de impostos. Ou seja, as mineradoras não pagam ICMS para o estado do Pará. Fica o grande buraco. Sabe por que isso? É para garantir a balança comercial do Brasil. Ou seja, o Pará fica com um enorme buraco, não ganha impostos por essa exportação, o Brasil ganha a balança comercial. Energia. Deputado, nós temos a hidrelétrica de Tucuruí. A hidrelétrica de Tucuruí exporta energia para o Brasil todo, mas o ICMS é pago no consumo e não na geração. Nosso tempo está se esgotando. Para a gente encerrar, o senhor acredita que vai passar esse plebiscito, aprovar esse decreto? E o senhor acredita que pode ser, existe uma possibilidade? O quanto vai custar essa implantação e quem vai pagar essa conta? Bom, o primeiro ponto que eu tenho batido é o seguinte: não existe nenhum estudo científico independente e profundo sobre a divisão dos estados. É uma irresponsabilidade o Congresso Nacional propor divisão de estados sem levar em conta a qualidade de vida das pessoas. Não será por interesse político deste ou daquele grupo, desta ou daquela região, que vão dividir, porque dividir só será bom se for bom para os 3. Não haverá de ser bom para um e por isso se propõe a divisão. Os custos disso, estimados em diagnóstico feitos pelo IPEA, dá na ordem de 1,5 bilhão só para instalar um estado. Então nós teríamos um gasto de 3 bilhões. Quem paga a conta? E a dívida do estado do Pará? Com quem ficará? Será que é só o Estado-mãe que vai ficar com os débitos? Qualidade de vida das pessoas tem que ser a primeira hipótese da discussão. E o estudo que eu tenho cobrado, já pedi para a Câmara, já pedi para o Senado, tenho reiterado o pedido para os governos, tanto o governo estadual pode promover esses estudos, quanto o próprio governo federal. Nós temos que partir, no século XXI, da análise de dados científicos para poder fazer o plebiscito e propor ao povo: olha, é bom dividir porque melhora. Ou então, cuidado, não dividam, porque senão a qualidade de vida piora. Eu estou lutando aqui na Câmara para evitar essa aprovação, que, a meu ver, é irresponsável, ela não leva em consideração a qualidade de vida das pessoas e não tem nenhum estudo. E eu espero que a Câmara não aprove.
Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Palavra Aberta.